Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 28 e 29, diz o seguinte: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, o Senhor Jesus disse assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esses obreiros, trabalhadores da seara do Senhor, pessoas que tiveram um dia muito puxado, mas que estão aqui, meu Deus, porque querem o Senhor e querem ser úteis nas tuas mãos. Então, meu Pai, fala conosco através dessa mensagem, no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. O tema dessa mensagem é eu e a obra de Deus. Diga comigo, eu. Fale com fé, diga eu e a obra de Deus. Em outras palavras, o que tem a ver eu com a obra de Deus? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olhando para esses textos, a gente vê que os discípulos perguntando para Jesus o que era necessário para realizar o projeto de Deus na terra. Eles perguntaram para o mestre o que eles precisavam fazer para realizar o projeto de Deus e receberam do Senhor a definição do que é a obra de Deus. Então, pela resposta que Jesus deu, nós entendemos que a obra de Deus está relacionada às pessoas conhecerem e seguirem a Jesus Cristo. Essa é a obra de Deus. A obra de Deus hoje é fazer com que as pessoas venham conhecer a pessoa de Cristo e decidam seguir Jesus, né? E para que isso aconteça, para que essa obra aconteça, é necessário o recrutamento de muitos homens e mulheres, desenvolvendo uma infinidade de atividades e dons cujo alvo é sempre o mesmo: fazer as pessoas conhecerem e a seguirem a Jesus Cristo. Por isso, no decorrer da história, Deus vem recrutando e capacitando milhares de pessoas de todas as nações para compor o exército de Cristo, cada uma em seu tempo. Então, desde quando o Senhor instituiu a sua igreja, Ele vem recrutando, geração após geração, Ele vem escolhendo, Ele vem chamando, vem recrutando uma infinidade de homens e mulheres, cada um com uma atividade específica dentro do reino de Deus, para que essas pessoas possam usar as suas habilidades para fazer com que o máximo de pessoas possíveis venham conhecer e seguir a Jesus. E chegou na nossa geração. E o Senhor continua fazendo a mesma coisa. Você é o resultado de uma chamada de Deus. Você é o resultado de uma escolha que Deus fez. Você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, e você que está nos assistindo, que está ouvindo essa mensagem, entenda que Deus tem uma obra a realizar através da sua vida, e essa obra é fazer com que você seja usado como instrumento para que o máximo de pessoas possíveis venham conhecer e seguir Jesus Cristo. Sabe, queridos? Então, dentro dessa realidade, uma situação aqui, queridos, chama atenção. E ela está registrada nas palavras do próprio Mestre Jesus em dois momentos, com relação a esse recrutamento, com relação àquilo que nós desenvolvemos, de que a obra de Deus acontece. Então, no primeiro momento, Jesus estava pregando as boas novas do reino, executando uma série de milagres na região da Galileia,
Se você for olhar, por exemplo, a cura do paralítico, né, na mulher com hemorragia, ressuscitou a filha do sacerdote, dentre tantos outros milagres, e de repente, depois de tantas coisas que Jesus fez, e está lá em Mateus 9, a partir do versículo 36, diz assim, depois que ele teve esse trabalho todo, aí ele parou, e a Bíblia diz o seguinte, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Olha só, Jesus estava numa frenesi, trabalhando ali, multidão, trabalhando e, orando, curando, abençoando, milagre, pregando, ensinando e tal. Eu acredito que quando bateu o cansaço, que ele olhou, estava virando o dia, ele olhou e viu as multidões clamando, precisando. E quando ele olhou, ele disse assim, é verdade, a seara é muito grande. Tem muita gente para conhecer o reino dos céus. E as pessoas que trabalham são poucas para atender essa demanda. Ele viu essa realidade. Passou mais um tempo, no segundo momento, Jesus, depois de ensinar os seus discípulos a fazerem a obra de Deus, os enviou debaixo de algumas orientações. Isso está lá em Lucas, no capítulo 10, no versículo 1 e 2, diz assim, depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou de 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, no primeiro momento ele estava trabalhando sozinho. No segundo momento, ele já tinha uma equipe com ele. E ele enviou essa equipe, olha, vocês vão na frente, vão trabalhando, que logo depois eu vou chegar atrás. Então já vai logo dando uma de João Batista, preparando o caminho, dizendo que eu estou chegando. Mas, fiquem sabendo, os trabalhadores são poucos. Porque vocês vão encontrar muita gente que está precisando do reino dos céus. Jesus disse, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. É incrível como é isso. Incrível. Ou seja, a demanda de pessoas para conhecerem a Cristo é muito grande para a quantidade de pessoas dispostas a ir e trabalhar para que eles venham a conhecê-lo. A quantidade de pessoas dispostas a serem usadas, além de contribuir, além de ser um dizimista, além de ser um ofertante, a quantidade de pessoas que estão realmente dispostas a fazer com que as pessoas venham a conhecer Jesus e seguir Jesus, ela é muito menor do que a quantidade das pessoas que precisam conhecer. E se os trabalhadores, por verdade, já são poucos, que já é muito preocupante, amém, queridos? Por exemplo, vou colocar aqui, não sei se é um testemunho, não sei se é um testemunho, por um lado é testemunho, por outro é testemunho. Nós começamos a fazer a obra no Freio de Mundo, por exemplo, numa grande equipe. E dessa grande equipe, só ficou um. E durante quase 4 anos, o Alessandro ficou indo todo sábado para o Freio de Mundo, sozinho. Sozinho. E ele orou muito ao Senhor. E o Senhor acrescentou uma. Agora é 2 que vão para lá. A esposa dele. Interessante, né? Os trabalhadores são poucos. É incrível isso. Agora escute. E se os trabalhadores já são poucos, ainda tem uma outra situação mais preocupante. E o que é, pastor?
é o fato dos trabalhadores pararem de trabalhar. Se a quantidade de trabalhador já é pouca, ainda tem os trabalhadores param de trabalhar. Na nossa igreja, os trabalhadores atuam, no geral, nas seguintes formas: nas células, no pastoreio discipulado, nos ministérios, do Dom Divino, Paz News, Paz Kids, Louvor e Adoração, Missões, Amor em Ação, Mídia, né? Tantos e tantos ministérios que nós temos, atmosfera na igreja, tantas formas que, sabe, abraça realmente todo tipo de habilidade, desde a criança até o idoso, sabe, existe uma preocupação da Paz Church em trabalhar essa multiforme graça de Deus. O que é multiforme graça de Deus? É a graça de Deus se manifestando nas mais variadas formas possíveis. Então, para a gente poder alcançar o máximo de pessoas, a gente trabalha o máximo de atividades possíveis, né? Nós trabalhamos realizando eventos, encontros, acampamentos, conferências como essa da família que está chegando, e tantos outros eventos, né? Atuamos também trabalhando, contribuindo, né, com dízimos, com ofertas, com primícias, com doações e etc. Então, são algumas formas que a nossa igreja levanta trabalhadores. E, infelizmente, muitas pessoas verdadeiramente transformadas por Deus e que já foram muito envolvidas no trabalho da sua igreja local, têm parado de combater o bom combate. Já serviram com tanta intensidade e amor, mas hoje estão distantes e dispersas, longe de sua maior satisfação, que é trabalhar na obra de Deus. Se você for perguntar para alguém que já foi envolvido, perguntar para essa pessoa se ela ama fazer a obra de Deus, a maioria delas vão lhe responder com lágrimas nos olhos. A coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é trabalhar na obra de Deus. E por quê? Por que os trabalhadores param de trabalhar? Por que os trabalhadores param de trabalhar? Eu elenquei algumas razões aqui que é importante a gente refletir como uma palavra de prevenção. Escute. O primeiro ponto que faz os trabalhadores pararem de trabalhar é o pecado. Muitos têm sido paralisados porque caem em tentação. Não vigiam, não oram, não buscam realmente se proteger e se fortalecer. E acabam aceitando o sofisma do inimigo, já que, porque caiu em tentação, não pode mais ser usado por Deus. Muitos acabam caindo no engodo do diabo. Não porque eu caí, porque eu falhei, porque aconteceu comigo, eu não resisti, agora pronto, agora eu vou ser afastado, nunca mais eu vou ser o mesmo e tal. Mas a palavra de Deus declara assim, Provérbios 24:16, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Ninguém pode dar uma glória a Deus aí, irmão? Essa é uma segurança para nós, né? De repente dá uma tropeçada, uma vacilada, né? A Bíblia diz que é possível a gente ser restaurado e voltar a trabalhar, amém ou não amém? Então, quando de repente a coisa acontecer e você, sabe, o diabo vir te acusando, não aceite não. Digo, não, eu vou pagar o preço, eu realmente pisei na bola e tal, mas eu vou me levantar, eu vou trabalhar, eu vou continuar e vou fazer a obra de Deus, porque o Senhor está comigo. Amém ou não amém? Salmo 37, 23 e 24 diz o seguinte: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Ainda que tropece, mas ele não cai,
Se o Senhor está com ele, ele não cai. Por quê? Porque ele vai para o pó, ele vai confessar, vai buscar ajuda, né? Vai abrir o coração, vai ser tratado e vai continuar trabalhando na obra do Senhor. Mas o fato é que, infelizmente, muitos trabalhadores acabam aceitando a condenação do diabo. Sabe? Não é Deus que condena, é o inimigo que vem, porque a palavra ela não vai se contrapor. A Bíblia diz que aquele que cai e se arrepende, Deus perdoa os pecados e faz dela uma nova criatura. Pega, né, a falha e joga no mar do esquecimento, e a pessoa se levanta e continua a sua caminhada. Isso daí, meus irmãos, é a graça e a misericórdia de Deus em ação. E é isso que deixa o Satanás muito revoltado, porque Deus instituiu esse princípio. Sabe, irmão? Então, se você conhece alguém, tem alguém que caiu nesse engodo, que caiu, né, nesse engano do inimigo, eu lhe desafio, sabe, a você encostar nesse irmão, nessa irmã. Não, meu irmão, você é um trabalhador da casa do Senhor, se levante, vamos lá, vamos procurar ajuda, vamos buscar conserto, vamos organizar a vida, mas você não pode ficar nessa. Deus conta com você, Deus lhe chamou, Deus lhe escolheu, e vamos partir para cima. Amém, queridos? Porque esses trabalhadores já são poucos, e aí a turma ainda para de trabalhar, como é que fica? Né? Mas você não, você vai se levantar, vai se reerguer, vai trabalhar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor. Sabe o que diz? Em nome de Jesus. Um outro argumento também que faz os trabalhadores pararem de trabalhar, meus irmãos, é a inferioridade. O que significa, pastor? Outros têm a falsa ideia de que não são mais necessários no trabalho do Senhor. Alguns chegam à conclusão de que eles não são mais necessários. E a expressão, pastor, a igreja cresceu agora, tem muita gente agora, sabe? Eu fui usado quando a igreja não tinha muita gente, porque era só nós mesmos. Agora a igreja cresceu, tem muita gente. Deixa para os jovens, né, estarem trabalhando. Deixa para os novos convertidos estarem trabalhando. Deixa para os pastores e os obreiros que são sustentados pela igreja trabalharem, né? Deixa esse povo se envolver agora. Eu já fiz a minha parte. Isso é um sentimento de inferioridade. Já não se sente mais, né, bem, já não se sente mais partícipe do trabalho do Senhor. Sabe, querido? Quem acredita nessa conversa está enganado. Pois foi Jesus mesmo que disse que os trabalhadores são poucos. E Jesus não mente. Amém, queridos? Não, pastor, agora a igreja está grande, tem muita gente agora. Tem muita gente, mas os trabalhadores continuam sendo poucos. Se eu disser que eu não sou mais necessário, então eu estou dizendo que Deus está mentindo. Porque Jesus disse, os trabalhadores são poucos. Sempre vão ser poucos. A demanda sempre vai ser muito grande. E se eu me eximir dessa responsabilidade, eu estou me contrapondo àquilo que Jesus falou. Isso é sério. E além do mais, cada pessoa é fundamental na seara do Senhor. Cada pessoa tem a sua importância na seara do Senhor. Na casa, na obra do Senhor, ninguém é dispensável. Sabe, queridos, 1 Coríntios 12, 18 diz o seguinte: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Os membros que pensam que são mais fracos, esses são indispensáveis.
Então, não é Deus que dispensa a pessoa. E eu lhe garanto que não sou eu que fico dispensando as pessoas. A pessoa para de trabalhar nesta igreja porque ela resolve parar. Ela decide parar. Sabe, queridos, um outro argumento, uma outra situação que faz com que as pessoas parem de trabalhar, os trabalhadores, são as decepções. Outros têm sido paralisados no reino devido a decepções e problemas de relacionamento com pessoas dentro da igreja. Muitos param de trabalhar, infelizmente, por isso. Problemas com liderança, problemas com liderado, problema com família dentro da igreja, sabe? Pessoas não crentes e etc. Problemas de relacionamento. Meu Deus, sabe? Eu não quero mais estar no ministério, eu vou sair da igreja, eu não vou me afastar, eu vou parar por causa do fulano, da ciclano, do pastor, sabe? E tudo, né? Então, problemas de relacionamento. E, queridos, a saída para isso é resolver o problema olhando para o propósito. Para o meu propósito, eu vou resolver esse problema porque eu sou um trabalhador. E eu não posso parar de trabalhar por causa dos outros. Se eu sei que eu sou um trabalhador, e se eu sei que eu tenho, um trabalho, uma função, se eu sou importante e necessário no corpo para o Senhor, então eu vou lutar para resolver o problema olhando para o propósito, para o meu propósito. Eu não vou resolver o problema fugindo do problema. Então a gente tem que entender isso, queridos. Efésios 2:10 diz: porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Deus já tinha preparado antes você. Deus já tinha escolhido você antes de você se apresentar, para você fazer o que você está fazendo hoje. É isso que esse versículo está falando. Deus já preparou. Ele disse: rapaz, olha, é o seguinte, eu vou precisar trabalhar, eu vou precisar trabalhar, eu vou levantar o curumu. Chegou o tempo agora, chegou a hora. Então ele já preparou o Jerônimo, que estava lá em Manaus, preparou, ele nem sabia, ele veio para cá para resolver uma situação pessoal, nunca iria imaginar que ele ia ficar por aqui, mas está aqui, e o curumu está bombando para a glória de Deus, sabe? Então Deus vai preparando antes, e depois ele pega o trabalhador, coloca ali, e leva, e envia. Então a gente tem que olhar a coisa para o propósito, tem que resolver o problema olhando para aquilo que eu estou fazendo. Eu tenho que achar um jeito de me encaixar dentro da coisa, porque eu sou um trabalhador da obra do Senhor. Sabe, queridos, isso é muito nobre. Colossenses 3, 23 e 24 diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Ele. É a Ele. É para Ele. Ele lhe escolheu. Então, se é para Ele, tem que fazer bem feito. Tem que fazer debaixo dos princípios da palavra de Deus. Tem que andar em obediência, em santidade, em pureza, em submissão. Tem que andar em comunhão. Tem que andar debaixo da visão, do legado, para que você cumpra o seu trabalho, trabalhador. Amém, queridos? Então isso é muito importante a gente entender. Eu trabalhava como professor. E lá, na profissão de professor, tem o mau professor e o bom professor. Tem o mau médico e o bom médico.
Tem um mau pastor e tem um bom pastor. E tem o mau trabalhador e o bom trabalhador. Você é um trabalhador. Você é um bom trabalhador ou um mau trabalhador? Mas trabalhador você é. Você está me entendendo? Amém? Você é um não adianta você fugir disso. Deus te colocou nessa posição. Então você precisa olhar para Ele e dizer: Senhor, eu sou um bom trabalhador ou um mau trabalhador? O que eu preciso fazer para melhorar no meu trabalho para o Senhor? Amém? Uma outra situação que realmente fazem muita gente parar de trabalhar para o Senhor são as mudanças sociais, né? As mudanças sociais. As mudanças sociais, elas estão relacionadas ao crescimento pessoal, ao crescimento da vida financeira, né? A mudança social, a pessoa, né, agora faz parte de um outro grupo da sociedade, né? Por exemplo, passar de analfabeto para universitário, né? Passar de empregado para patrão, né? Passar de solteiro para casado, passar de novo para velho, né? São as mudanças sociais. Não, agora isso daí eu não faço mais não. Antigamente eu fazia isso daí, agora não é mais trabalho para mim, né? Antigamente eu andava por aí, carregava, lavava, limpava. Agora isso daí não é trabalho para mim não, né? Porque agora eu sou alguém. Não, eu fazia essas coisas aí quando era solteiro, cara. Aí eu fazia, agora eu estou casado, esse negócio aí não é para mim mais não, né? Não, agora, né, não posso e tal, porque eu, né, agora eu tenho um ensino médio completo, tenho um curso profissionalizante, eu estou estudando no IF, agora eu estou no outro nível. Ah, meus irmãos, a gente precisa olhar muito para a palavra de Deus. Nós vemos escravos que passaram a vida inteira sendo escravos e chegaram a governar sendo escravos, como José, por exemplo, no Egito. José nunca deixou de ser escravo, ele nunca deixou de ter dono, e chegou a ser a segunda pessoa mais importante da geração dele do mundo. Daniel nunca deixou de ser escravo, nunca deixou a patente de escravo e chegou a ser governador de 22 estados, 22 províncias do Império Babilônico. Como é que a pessoa agora não pode conseguir um emprego, não pode mudar um pouco o status, né? Deus honra um pouquinho, agora já está tudo empinado, já não quer mais lavar, não quer mais carregar, não quer mais fazer o trabalho de um bom trabalhador? Meu Deus do céu. Eu fico observando isso. Tem pessoas que eu não tinha problema não de pedir para fazer alguma coisa para a igreja. Agora eu já tenho, eu já não chego de qualquer jeito. Olha, escuta, mano, dá para fazer tal coisa? Escuta, e aí? Dá? Não, agora não, manda um outro lá, vai para cá, vai para ali. Tá. Olhando. Mas rapaz, outro nível agora, né? Poxa. A gente precisa tomar muito cuidado, porque é essas coisas que vão entrando na vida da gente, muito sutilmente. Se a gente não tomar cuidado, queridos, essas coisas podem azedar o nosso coração, podem tornar a gente soberbo, orgulhoso. E o principal sintoma de quem está se tornando soberbo e orgulhoso é as pessoas se afastarem dela. As pessoas vão se afastando, elas ficam olhando, vão se afastando, a pessoa vai ficando sozinho, vai se afastando. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, queridos. Porque o Senhor fez você para ser um bom trabalhador, uma boa trabalhadora, e você não pode, de maneira nenhuma, entrar nesse tipo de armadilha. Essa situação está muito evidente na parábola do semeador. Mateus 13:22 diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera no trabalho do Senhor.
Os cuidados dessa vida têm feito muitos bons trabalhadores pararem. Muitas bênçãos têm literalmente feito muitos homens e mulheres de Deus a abandonarem seus postos de batalha no bom combate. As dificuldades são muitas. Os desafios são enormes em algumas fases da nossa vida. Porém, se clamarmos ao Senhor, Ele nos concede graça e providência para vencermos as crises e ultrapassar os obstáculos e continuar sendo um servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Segundo aos Coríntios 9:8 diz: e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhes seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então são algumas situações que fazem com que as pessoas parem de trabalhar. E qual é o problema de um trabalhador parar de trabalhar na seara do Senhor, pastor? Não, eu resolvo trabalhar, eu resolvi parar, eu resolvi deixar. Primeiro problema é que a pessoa está fugindo do seu propósito. Sabe aquele lance do Jonas? Pois é, na minha concepção, quando a pessoa para de trabalhar, ela está dando uma de Jonas. O Senhor nos chamou e nos deu esse trabalho. E um dia nós vamos prestar contas da nossa escolha. João 15,16a. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para ir e darem fruto, fruto que permaneça. Em Apocalipse 22:12 diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Esse é o problema, o principal problema de quem resolve parar. O outro problema de quem resolve parar é a frustração. O sucesso em uma área da vida não justifica os fracassos em outras áreas. Tem muitas pessoas que tentam, em troca de um sucesso na vida financeira, aceitam um fracasso na vida ministerial. Não, pastor, agora eu ganho muito bem, eu sou um camarada muito abençoado e tal e tudo, Mas e aí, como é que está a tua vida na obra de Deus? Como é que está o teu serviço na obra de Deus? Não, pastor, agora eu não tenho mais tempo para isso, eu estou indo na igreja às vezes, porque você sabe, agora eu sou muito abençoado, Deus me abençoou demais. Eu fico olhando. Por outro lado, tem pessoas que têm um sucesso na vida ministerial muito top, mas a família está passando por muita necessidade. Então não dá para justificar o sucesso numa área com um fracasso na outra. Sabe, queridos, muitos têm pedido, mas não têm recebido. E uma das respostas é porque deixaram de dar frutos. É um outro problema sério de quem para de trabalhar. A vida não alavanca. A parada emperra. Camarada bola para um lado, bola para o outro, trabalha, sabe? E vai, entendeu? Por fora até tem uma aparência de que está legal. Mas se for entrar e abrir mesmo a vida e olhar, a pessoa, meu irmão, não está legal. Não está. Sabe? E a coisa é truculenta, meu irmão. O camarada fica patinando, sabe? A irmã fica patinando. Porque fugiu do propósito, tem uma frustração, E agora a coisa não está andando como deveria andar. E a gente precisa tomar cuidado com isso, queridos. E eu quero aqui com essa mensagem desafiar você a continuar firme como um bom trabalhador. Eu quero despertar em você a necessidade de você continuar trabalhando para o Senhor. Continuar firme no trabalho de Deus. Meu amado, minha amada, não pare.
Enquanto você tiver fôlego de vida, dê frutos para Deus. A obra de Deus é tão ampla. Dá para você fazer muitas coisas no reino de Deus. Como eu já falei, existe a multiforme graça de Deus. E a gente precisa, sabe, irmãos, ser usado pelo Senhor. Se por acaso você parou, é hora de voltar ao bom combate. Procure ajuda para vencer o pecado. Entenda que você é fundamental para a seara do Senhor. Resolva os problemas de relacionamento. Continue servindo com intensidade, independente de que mudança aconteça em sua vida. Você tem um chamado. Não pare. Não pare. Sabe, queridos, o trabalho do Senhor, o trabalho pesado, aquele trabalho de carregar, de lavar, de limpar, esse tipo de trabalho é um trabalho muito bom para mim, porque eu me sujeito a esse tipo de trabalho, que é para mim me doutrinar eu mesmo, sabe? Para mim me doutrinar, para não deixar o ego subir. Faça isso. Se doutrine, para que o seu próprio ego não lhe engane. Os irmãos sabem, conhecem a minha história. Quando eu comecei a trabalhar no reino de Deus, eu passava muita dificuldade mesmo, que para mim poder comprar o shampoo da minha esposa e o condicionador dela, eu vendia cachorro quente aqui, eu ficava olhando as pessoas bebendo ao redor, e quando caiu uma latinha eu ia lá e juntava, e o dinheiro das latinhas eu vendia para comprar o shampoo e o condicionador da minha mulher. Era com esse dinheiro que eu comprava os materiais de higiene nossos, sabonete, escova de dente, creme dental, juntando latinha. E eu juntava latinha no meio das pessoas que me conheciam, meus colegas de faculdade, que iam para as festas, curtir, e eu estava lá trabalhando, vendendo cachorro quente, juntando latinha. Aí Deus me abençoou, Deus me prosperou, sabe? E quando eu comecei a servir, eu comecei lavando o banheiro no encontro com Deus. Quando eu voltei para Alenquer, aí eu já voltei como doutor. E Alenquer, cheguei a dizimar 8 mil, 9 mil. E sabe o que eu ia fazer no encontro com Deus? Ia lavar banheiro. Porque eu não queria que o meu ego me empatasse de continuar servindo ao Senhor. Eu jamais queria me colocar numa condição de um mau trabalhador, porque eu sei o que o Senhor fez por mim. Eu sei o que o Senhor faz por mim. Sabe, meus irmãos, está na hora de deixar o ego de lado e voltar à prática das primeiras obras. Ser humilde, se submeter, pedir perdão, perdoar, deixar as coisas que aconteceram para trás, prosseguir para o alvo. Deus tem uma vida maravilhosa para nós, no serviço pesado no Senhor. Sabe, a gente olha a quantidade de pessoas na igreja, e a gente aqui só falta rachar no meio para poder dar conta dos trabalhos aqui, o dia todo dia. Agora tem um detalhe, quem quiser acompanhar, acompanhe. A obra, ela vai acontecer. Então, não é uma questão de a obra parar, entenda isso. Não é uma questão da igreja parar, a igreja nunca vai parar. Nunca. Pessoas já pararam de trabalhar, pessoas já saíram da igreja, pessoas passaram anos, voltaram e a igreja está avançando. Ela sempre vai avançar. Então é uma decisão minha e sua, fazer parte desse avanço. Tem pessoas que quando deixam o ministério, muitas se enganam dizendo, agora eu quero ver como é que eles vão fazer, porque eu saí de lá.
Agora eu quero ver como é que a obra vai acontecer. E eu acho incrível. Logo no começo pode dar uma desestabilizada, um negócio ali, uma coisa acolá, mas o Senhor vem, vai levantando, vai arrumando, vai ajeitando. Quando a gente pensa que não, está melhor do que antes. Então, a obra nunca vai parar, a igreja nunca vai deixar de avançar. Somos nós que precisamos decidir, acompanhar, continuar trabalhando, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Sabe, queridos, e nós possamos ter esse entendimento. Quero convidar você para ficar em pé.